Olá! Estamos aqui para dar continuidade ao assunto Introdução de Novos Alimentos. Hoje nós vamos falar sobre a introdução dos alimentos salgados, da papa salgada. Nós estamos novamente aqui com a Sandra, que vai dar mais algumas dicas para você que está passando por essa fase com o seu filho. Quando é então, Sandra, que a gente deve oferecer a papa salgada, a sopa? A partir dos 6 meses, a gente inicia também com a papa salgada, né? Inicialmente a gente começou com a papa de frutas, né? Depois de algumas semanas, 1 ou 2 semanas, a gente inicia com a papa salgada. A papa salgada, ela compõe dos grupos dos alimentos, né? Que tem a variedade dos nutrientes e as cores também. Então a gente tem um grupo da batata, né? Do inhame, do cará, do aipim, o grupo da cenoura, abóbora, beterraba, o grupo do chuchu, da abobrinha, da couve-flor, da vagem, e um quarto grupo que são os folhosos, né? Couve, agrião, bertalha, espinafre. Começa assim, mas substituindo alguma mamada no meio do dia, umas 11h30, 11 horas, meio-dia, e vai depender muito da rotina alimentar da criança, né? E depois da introdução da papa doce, né? E depois da introdução, depois de algum tempo, depois de umas 2 semanas mais ou menos, você inicia. Essa questão de você começar com a papa doce ou com a papa salgada, isso vai variar muito, né? Mas normalmente a gente tem dado mais certo assim, primeiro com a doce, depois com a salgada. Uma dúvida que eu acho que é muito comum, Sandra, para muitas famílias é o preparo. Como é que a gente prepara essa sopa, essa papa salgada? A gente deve cozinhar os alimentos inteiros, todos esses legumes que eu falei, a gente deve cozinhar inteiro em água apenas, não com tanta água. A gente pode cozinhar separadamente, porque cada um tem um tempo de cocção diferente. Por quê? Porque depois eu não vou liquidificar esses alimentos, esses legumes. Eu vou amassar individualmente cada um. O único que a gente não vai conseguir amassar porque é muito fibroso são os folhosos, né? Que é a couve, o agrião, o espinafre, a bertalha. Isso realmente a gente tem que passar no processador porque é mais difícil de você amassar com garfo. O restante dos legumes dá para você amassar. Por que isso é importante? Quando você vai montar o prato da criança, você vai colocar um pouquinho de cada grupo desses alimentos para que a criança veja o colorido e não veja o colorido, por exemplo, todo. Se você misturar a beterraba com a batata e com o restante dos outros legumes, ela vai ter uma tendência a ficar que cor? Rosa. Ou então muito vermelho, dependendo da quantidade da beterraba que se coloca, ou então tudo verde. E não é legal a gente ter sempre essa mesma cor, né, para comer. Você mesma não cor gostaria. E mesmo sabor, né? Porque às vezes mistura os alimentos todos e fica aquela cor única e sabor único. Exatamente. E é importante a gente saber a quantidade de cada legume desse. Então, geralmente as pessoas têm mania de fazer tudo junto, depois amassar tudo junto, mas eu gosto de sempre orientar colocando separadamente no pratinho. O pratinho fica até bonitinho. Claro que no meio da refeição isso tudo vai se misturar, né? Mas assim, pelo menos a criança ela recebe o prato com um colorido diferente. Um dia vai ser com a beterraba, outro dia vai ser com a abóbora, né? Um dia com a batata doce, um dia com a batata baroa. E aí, na hora de oferecer, quem estiver oferecendo para o bebê, é interessante pegar cada grupinho do alimento, daquele legume, e oferecer sozinho, para que a criança sinta o gosto separado, né? Que cada um tem um sabor, né? E a gente não precisa fazer nenhum tempero, né? Não precisamos colocar sal, nada. Depois que tiver todo o prato montado, né, com os grupos dos alimentos e uma proteína, né, que pode ser um músculo, pode ser um frango ou a gema de ovo, dependendo do que já foi introduzido para o bebê, a gente deve regar com um fiozinho assim de azeite extra virgem, né, para garantir a absorção de algumas vitaminas que necessitam da gordura, para a formação do sistema nervoso, que a criança ainda está em formação, e dar sabor também ao alimento, porque o azeite realmente dá um sabor divino aos legumes. E deixa eu te perguntar uma coisa, você falou da carne agora, né? Como é oferecido? Como é o preparo dessa carne? Como é essa consistência? O preparo da carne pode ser, você coloca um pouquinho de azeite, dá uma refogada ali na carne, no frango. A gente pode fazer um refogadinho assim com azeite, um pouquinho de alho, não precisa de acrescentar sal ainda. Deixa cozinhar aquela carne ali. E aí depois você vai pegar essa carne e vai processar. Você vai fazer feito uma forma de patê, né? Nesse momento a gente precisa de fazer isso para a gente garantir realmente que a quantidade de proteína a criança vai ingerir adequadamente.
moderadamente. Depois isso a gente vai progredir em termos de consistência. E como é essa quantidade, tanto da proteína quanto dos legumes? A quantidade é mais ou menos assim, né? Isso vai depender muito do apetite da criança, que isso é importante a gente sempre respeitar o apetite da criança, porque não adianta a gente achar que o nutricionista ou o pediatra mandou dar a quantidade X e a criança não aguentar comer e aí forçar uma alimentação que não é adequada. Mas mais ou menos assim, umas 2, 3 colheres de batata, da família da batata, do aipim, do inhame, uma colher de sopa de cenoura, beterraba. A beterraba nem tanto, porque ela tem um sabor muito assim, adstringente, muito acentuado, e aí isso aí pode mascarar um bocadinho. Uma colher cheia do terceiro legume, que é a chuchu, a vagem, e uma colher de sobremesa do fibroso, né, dos folhosos. Uma colher de sobremesa desse patê de carne, que aí você vai compondo o prato. Isso quando a criança só tá nos legumes e na carne, porque depois ainda vai ter o acréscimo do arroz e feijão, que é mais ou menos assim. Quando começa aos 6 meses, você inicia só com os legumes e depois você, para aumentar o aporte calórico, porque aí já tem uma necessidade maior de energia, né? Isso tudo vai aumentando, então a gente tem que colocar um arroz e feijão ali. Ou macarrão também pode. Pode substituir o arroz pelo macarrão, tranquilamente. Sandra, você falou da introdução do arroz e do feijão, né? Qual a consistência desse arroz e desse feijão? Sim, o arroz é bem papa, né? A gente tem que utilizar o arroz agulhinha para que ele fique bem macio, bem papinha mesmo. E o feijão, você inicialmente começa com um caldo de feijão, mas eu geralmente oriento liquidificar, né, o feijão, fazer feito um tutuzinho, né? E aí sim você pode fazer um tempero nesse feijão. Você pode usar salsa, coentro, hortelã, o azeite, o alho, uma pitada de sal. Não há problema nenhum. O peixe não precisa de fazer, inclusive o peixe não se faz esse patê. O peixe é uma carne tenra, então ela simplesmente você desfia bem que a criança consegue, mesmo menorzinho, que geralmente é liberado o peixe um pouquinho mais tarde, né? Mais pra frente, assim, uns 9, 10 meses. Mais ou menos, né? Começa a liberar o peixe. E aí a criança ela vai aprendendo a ter esse controle de deglutição, né? Que é muito assim, num piscar de olhos mesmo. Parece assim, loucura, mas em uma semana a criança já tá com o prato da família. E é muito prazeroso a gente ver essa evolução, né? Porque você já não precisa mais ficar fazendo tudo separado, então você já pode fazer a alimentação da família, que é super legal, né? E aí é bom que a família coma bem, né? Tenha bons hábitos para mostrar para a criança, porque a criança ela pega muito o que o pai e a mãe estão comendo. E é importante que tenha sempre muita variedade, porque a gente às vezes cai na rotina e esquece de apresentar novos alimentos, como a berinjela, né? Um jiló, por que não, né? Que às vezes bem refogadinho é bem gostoso. E temperatura? Isso é uma outra questão também. A gente oferece em que temperatura? Temperatura ambiente, temperatura mais morninha? É morna para temperatura ambiente. E líquido, Sandra? A gente dá líquido durante a refeição, após a refeição? Não oferece? Não, a gente não deve oferecer nenhum tipo de líquido durante a refeição. Por quê? Porque isso interfere na digestão dos alimentos, como também pode ocupar o espaço no estômago da criança. Então você está deixando de alimentar um bebê porque ele está tomando um líquido ali que ocupa espaço e a criança fica sem apetite. Então o ideal é que quando a criança acabe de comer, você pode oferecer um pouquinho de água mesmo, não precisa ser necessariamente um suco. Eventualmente você até pode colocar um suco, isso também favorece a absorção de alguns nutrientes, é interessante ser um suco de laranja, mas normalmente a gente deve oferecer água, uma quantidade pequena, e depois mais tarde, uma meia hora depois, aí você pode oferecer um pouco mais, um volume maior. E sobremesa? A gente oferece sobremesa para os bebês? Olha, eu gosto de oferecer sempre um pouquinho da papa de fruta após a refeição, porque a fruta ela não sofre nenhum tipo de alteração em termos de nutrientes, porque quando a gente faz a cocção dos legumes, você tem uma perda de nutrientes ali. E quando você oferece a fruta, ela tá in natura, ela tem uma perda oxidativa mesmo, porque natural, isso acontece, mas ela favorece na absorção, né? Ela oferece vitaminas, isso é muito importante para a digestão dos outros alimentos. Então eu gosto que ofereça, mas não é uma banana. Sim. É sempre assim, um terço da banana, ou uma colherada apenas de uma fruta, de uma papinha de fruta. Eu gosto bastante de oferecer para o bebê a frutinha após a refeição.
Essas foram as dicas da papa salgada. Se você tiver ainda alguma dúvida, manda pra gente poder responder pra você, tá bom? Curte e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Tchau, tchau!